Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo direito? Ih, deixa eu trocar o lado do fone aqui que eu botei o microfone para baixo. Vamos ver se assim melhora. Como é que vocês estão? Tá todo mundo me ouvindo direitinho, será? Será que eu tô? Oi, Tiago. Oi, gente. Tiago, só me diz se você tá me ouvindo direito, por favor. Ah, obrigada, Dani. A Dani respondeu. Obrigada, viu, gente? Todo mundo que tá aqui. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Já encontrei ela por aqui. Deixa eu ver ela passar, deixa eu ver se ela passa de novo aqui, ou se não vou chamá-la. O nosso tema de hoje são os pontos críticos, na verdade, que a gente tem numa coleta de sangue, né? Da coleta de sangue, na verdade nem da coleta, desde o momento em que a gente seleciona o doador até o momento que a gente faz a transfusão. Então, assim, seria um assunto para um mês inteiro. Esse assunto nunca esgota, nunca esgota. Eu tenho cada vez mais falado sobre esse assunto e cada vez eu gosto mais desse assunto. E hoje eu trouxe uma pessoa que é muito especial para mim. Ela foi residente quando eu era professora na UEM. Então, e a gente desde lá criou uma relação muito muito próxima, muito íntima. Não vou falar, né, Melka, que não pega muito bem assim para nós duas aqui. Eu sou madrinha de casamento dela e ela é uma filha realmente para mim. E hoje ela debandou, tá fazendo seguiu outros caminhos aí, mas o mestrado dela foi todo com essa questão de medicina laboratorial, então ela tem muita coisa. Oi, Pati linda! Ela tem muita coisa para trazer pra gente. Então eu não poderia deixar nesse mês que eu me propus a gente falar. Ela falando aí que a gente é íntima, assim. Eu não pude deixar de falar que a gente nesse mês que eu me propus a falar sobre transfusão sanguínea e a trazer informações, eu não pude deixar de falar sobre isso e muito menos deixar de convidá-la, tá? Então eu vou fazer o convite, Mel, que é só você aceitar. Esse negócio resolveu mudar hoje, quase que eu não acho, gente, onde que fazia lá. Esse Instagram todo dia muda, é um negócio doido, né? Eles têm que entender que a pessoa não consegue se adaptar tão rápido assim. Oi, oi. Ih, eu tô fora do fone, eu tô super achando que eu tô falando no fone aqui. Fala de novo, vamos Tá ver. me ouvindo ou não? Tá ruim. Mas eu tô achando que eu tô arrasando falando no fone e meu fone não. Vamos ver, fala de novo. Eu tô te ouvindo, vocês estão me ouvindo bem? Pois é, mas é que eu queria falar pelo fone porque o microfone é sempre melhor. Ei, vamos ver. E Tá agora? ouvindo? Tá tudo Ah, bem o agora som? tá. Eu acho que assim o meu som fica melhor. Não é porque eu não te ouço, mas é porque aqui vai ter cachorro que vai latir, vai ter gato que vai miar. Então, pra gente tirar essas interferências, eu acho melhor falar no fone. Por conta disso. Tem Ah, pouco, espero que meu som tenha ficado melhor tem agora. pouco gato e cachorro aí pra atrapalhar, né? Tem pouco bicho. Eu, inclusive, estou pensando em que momento eu virei acumuladora e não percebi. Como assim? Como assim isso aconteceu? Melka, obrigada. Quero te agradecer muito de você estar aqui. Ah, eu Te que agradeço. E agradeço. vira e mexe, meu marido abre a porta e bota um pra fora. Quer dizer, venham todos comigo. Então, assim, né? Em vez dele pegar e falar, não vou ficar com esses bichos pra não me atrapalhar, eu só vejo ele abrindo uma portinha aqui e jogando mais um bicho aqui comigo. Mas tá tudo bem. Deve estar Quero te atrapalhando agradecer ele. demais. Porque ele tá muito ocupado. Sempre assim, eles estão sempre ocupados, esses maridos. Quero te agradecer demais por você estar aqui. A Melka tá terminando o doutorado dela, então, assim, ela tá mais do que louca, gente, mais do que Tô louca. doidaça. Ela realmente está fazendo uma gentileza muito grande de estar aqui com a gente Imagina. hoje. Por isso, eu vou pedir para você se apresentar, falar de você e já vamos partir para a nossa live, porque ela tem essa uma horinha dela aqui contada com a gente. Eu Então, vai tô, lá, é minha muito querida. chique, né? Tô muito chique pra falar com a rainha da transfusão, Ah, com a coitada de Rax mim. Oh, meu Martins, Deus. famosíssima, Quem me me dera. Oh, convidando meu Deus, aqui. quem me dera. Bom, pessoal, Quem então, me dera. acho Essa que menina me ensinou muito, vocês nem imaginam. a Raquel já me apresentou, né? Nós fizemos a pós juntas enquanto eu estava no mestrado
com a parte no banco de sangue, né? Fazendo toda a padronização do banco de sangue. A Raquel estava lá no doutorado dela também, então nós trabalhamos desde a residência juntas, depois nos encontramos de novo lá no Laboratório de Medicina Transfusional, na UEL. Então, nós temos uma experiência aí compartilhada, ela mais do que eu, porque ela ficou 4 anos lá, né? E é uma honra estar aqui, tô muito feliz de falar sobre isso de novo, né? Sobre a transfusão, muitas coletas Esse juntas, assunto que né? te tirou tantos sonos, né? Nossa Tantas Senhora, noites de sono. tantos plantões. Bom, Verdade. então, para a gente não demorar mais muito, né? Para explicar por que a gente escolheu esse tema, então, para o pessoal entender, né, de onde que veio pontos críticos. Então, quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz com padronização das etapas do banco de sangue, a gente padronizou todas as etapas, né, da produção do sangue, nós começamos a produzir hemocomponentes lá, e depois o controle de qualidade das bolsas, para ver se realmente a gente estava produzindo bolsas com qualidade, né? E aí, quando a gente pensa em qualidade do sangue, né, desse produto tão rico que a gente tem, que é um produto de tratamento emergencial, né, dos nossos pacientes, geralmente os pacientes que precisam da transfusão estão em estado bem crítico, precisa de uma emergência, a gente viu que para analisar essa qualidade, a gente tinha que antes deixar tudo muito bem padronizado, para que se esse produto, esse sangue, ele não tivesse uma qualidade adequada, tivesse qualquer problema ali naquela bolsa de sangue, a gente soubesse exatamente onde estava o erro. E aí a gente começou a ver alguns pontos críticos que eram aqueles pontos onde o erro podia estar. E aí não só para quem tem um banco de sangue, ou para quem trabalha aí no banco de sangue profissional, mas para o pessoal que também tem clínica, né? E que coleta o sangue, eu falo que o sangue ele é um produto que o veterinário mesmo produz, né? Lógico que vem do doador, mas ele vai fazer aquela coleta, ele vai armazenar esse sangue ou não, mas é ele que tira ali do doador e fica com esse produto, né? Então, ele tem que pensar ali em na qualidade desse sangue que vai ser utilizado. Afinal de contas, é um meio de cultura, né? E também é um sangue, é um produto sensível, tem hemácias ali que podem embolizar. E lembrar que esse produto ele vai ser destinado para um paciente em estado crítico. Então, é muito importante todas essas etapas e prestar atenção nesses pontos aí que são mais críticos. Então, falando desses pontos, a gente começa, sei lá, se a gente for pensar desde a seleção do doador. E aí eu não vou me ater muito à seleção de doador, porque a Raquel já colocou um monte de conteúdo aqui sobre seleção de doador, tem as dicas do Augusto, né? Rax Responde, tudo sobre. O Augusto está me ajudando. Então, O Augusto está me ajudando. Muito conteúdo aí sobre seleção de doador, mas pensando no produto, no nosso produto, que vai ser que é o sangue, que é o que vai salvar a vida do animal, se a gente pensar no doador, a gente tem que pensar em hematócrito desse doador, né? No mínimo 40. 37 ele tá normal, né, para referência, então poderia coletar, mas tem que pensar que nessa bolsa tem anticoagulante, 63 ml de anticoagulante. Essa bolsa ela vai ser diluída, então pelo menos 40. Você vai transmitir um sangue anêmico para o animal anêmico, né? Então a gente tem que primeiro ver o hematócrito desse doador. E se ele tem algum tipo de doença infecciosa transmitida pelo sangue, hemoparasitas, né? Porque para o doador, ele pode ter lá uma anaplasma assintomática, né? Ele é imunocompetente. Agora, o paciente, não, o paciente está, na grande maioria das vezes, com algum grau de comprometimento da imunidade, né? Então, esse anaplasma, para ele, pode fazer diferença, né? Então, a gente sempre tem que avaliar esse doador, principalmente se ele for um doador de rotina, né? Tem que fazer aí a pesquisa dessas doenças, né? Mas também eu sei que a Raquel vai falar mais sobre isso, né? Eu tô te escutando aqui, assim, eu acabei de gravar um simpósio essa semana, vou convidar todo mundo, tem um simpósio da Toalivete de patologia clínica, e eu, pra variar, vou falar de transfusão, porque assim, eu adoro.
Eu gosto da patologia clínica em geral, mas a transfusão, eu acho que eu estou no momento de falar da transfusão. Eu falei bastante esse ano já de hemograma, de bioquímico, de urinálise, são coisas que eu adoro. Mas a transfusão é um calcanhar de Aquiles, assim, a gente precisa Uhum. falar. E é tão gostoso escutar você falando que a gente fala a mesma língua, É. entende? Porque quando as pessoas perguntam alguma coisa para mim, ou enfim, eu recebo inúmeras perguntas, por isso que veio a ideia do Hacks Responde. Eu tô cheia de perguntas, mandem mais perguntas, eu vou responder, prometo. É que as coisas estão meio atropeladas, né? Mas eu vou responder todas, podem acreditar. Mas às vezes as perguntas são tão vagas assim, e eu entendo, não é uma crítica, né? Mas às vezes a pessoa nem sabe o que ela não sabe. Não sabe nem perguntar, Entende? né? E não sabia nem perguntar exatamente. E você falando de cada. Eu tô pensando agora em tudo que você está falando. é, Enfim, tantos detalhes que eu acabei de falar numa palestra, onde eu tentei em 2 horas falar muita coisa Uhum. também, mas a gente sempre deixa passar. Né? E é justamente isso. Às vezes a pessoa não entende. Você fala assim: olha, o doador precisa ter no mínimo 40 de hematócrito. E aí a pessoa pensa assim: não, 38 tá bom, ele não é saudável com 38, então eu vou coletar. Uhum. Mas eu tenho que entender que aquela bolsa, quanto aquilo vai render? Porque se o que ele precisa é hemácia, né? Em 95, 98% dos casos, o que ele precisa é E hemácia, às quanto vezes, aquilo ali vai e às render? vezes também é uma coleta que a pessoa não consegue uma bolsa cheia, né? Consegue ali no limite, 320 ml. Aí já tem o Exatamente. anticoagulante ali, já tem os produtos ali de conservação de hemácia, né? Que são. Então, isso é uma pergunta que eu já vou te fazer. Eu já vou te cortar e já vou te fazer. Tá. Porque isso é muito importante para que todo mundo. É porque o nosso tempo é tão rápido, eu estou tão nervosa aqui que eu quero que você fale tanta coisa, ela tem tanta informação, gente, Meu para trazer Deus. para a gente. Falar, sai essa menina de novo não vai ser fácil, entende? Então, assim, essa questão que você acabou de colocar é super importante. Qual é o mínimo que a gente pode? Então, eu vou te fazer várias perguntas em uma só. Eu sei que você tem um Oi, roteiro para falar, Vanessa, mas eu vou. acabei de ver, não tô conseguindo ver. Eu já vou te fazer um roteiro já nesse sentido. Então, Tá. assim, ó, qual é o mínimo que a gente pode coletar? Já que aquela bolsa é a bolsa humana, nós estamos falando mais para cães, tá, gente? Gato é um pouquinho mais complicado. Então, qual é o mínimo que a gente pode coletar? E que mal traria se eu não coletasse esse mínimo? Outra coisa importante, aguenta aí, que eu já vou te falar. Eu quero deixar claro aqui que a gente é super a favor do banco de sangue. Super a favor sempre do banco de sangue. Porém, eu dou curso no Brasil inteiro, entende? E às vezes eu vou para lugares que não tem banco de sangue. A grande maioria das vezes eu vou para lugares que não tem banco de sangue. E aí o que eu quero, o meu trabalho hoje em dia, é que, assim como a Melka disse, né? Se tem, e eu acabei de falar isso na palestra, se tem um banco de sangue, você vai usar. É inquestionável isso. A bolsa não é cara. A bolsa, se ela é testada, aquilo ali é justo, o que é pago pela bolsa. Entende? Uhum. A questão é, tem gente que não tem. E aí a gente não pode deixar de salvar vidas. Ó, a Fabivete tá aí, né, meu amor? Ela fez curso comigo lá no Acre. Então, Rio Branco não tem banco de sangue. E eu aposto, Fabi, se eu estiver mentindo, você não conta pra ninguém, tá? Eu aposto que hoje eles veem um outro jeito, eles fizeram até um grupinho de trocar doadores, enfim, porque é o que a gente tem pra hoje, né? Uhum. Então, vou voltar na pergunta, tá? Então, só pra deixar claro, porque senão dá a impressão que a gente quer fazer gambiarras aqui, não é a favor do banco de sangue. A gente é sempre a favor do banco de sangue, sempre, ok? E conta pra gente, qual é o valor, o mínimo que eu posso coletar, né? E se eu não conseguir aquele mínimo, eu tenho que jogar aquela bolsa fora, sim. Uhum. E por quê? Tá, então, o próprio fabricante da bolsa, primeiro que na veterinária a gente utiliza as bolsas que são utilizadas em seres humanos, né? É a mesma bolsa. E aí o fabricante, o mínimo que ele recomenda, ou seja, o mínimo que seria seguro para o paciente em termos de toxicidade, né, também, principalmente, daqueles compostos, todos aqueles agentes conservantes, agora eu esqueci o nome. E tem um nome isso, como que é o nome correto? Substâncias As substâncias preservadoras? preservadoras ali da hemácia, né? Tá. Como o anticoagulante. Então, se a gente tem menos que 300 ml de sangue, isso acaba sendo tóxico para o paciente, né?
E E 300 quando a gente vai centrifugar a bolsa, né, Melka? Quando é sangue total, precisa ser 350 pelo menos, não é isso, isso? é quando vai fazer o concentrado de hemácias, né? Então, assim, Isso. Porque eu jogo um pouco de anticoagulante que tem ali fora no plasma. Mas quando eu vou usar sangue total, se eu não tiver pelo menos os 350, fica muito isso, diluído, não é isso? tem isso também. Então, eu vou também tentar falar voltado muito para quem usa sangue total, né? E só fazendo aqui um parêntese, eu sei que tem lugares que não tem como, mas a gente repensar, na medicina, o sangue total, ele é a matéria-prima, né? Ele não é o produto. Então, na medicina não se usa sangue total. O sangue total, ele é matéria-prima dos hemocomponentes. Então, a gente usa na veterinária porque em É proibido, inclusive, né? muitos lugares a É gente não proibido. tem, não tem como fazer. Mas você pensar no paciente cardiopata, no paciente nefropata, no paciente normovolêmico, né, que não precisa de todo aquele tanto de volume a mais, só precisaria do componente concentrado de hemácia, só precisaria da hemácia em si, né? É, ele está tendo uma sobrecarga. Então, A Fabi tá me fazendo um monte de pergunta aqui. Fabi, eu vou pedir uma gentileza para você. Manda isso para mim, porque senão a gente vai perder tempo da Melka. E são várias perguntas que você fez e eu quero muito responder tudo que você me perguntou, inclusive no geral. Eu vou botar isso no Hacks Responde, tá bom? Copia essa pergunta, manda para mim no. É direct que chama isso? Eu não sei. Eu não sei muito o nome das coisas. É direct, Melka, que chama direct, isso? Então manda para mim por direct, Fabi Medvete, por favor. Fabi Medvete, isso mesmo. Que eu faço questão de responder para você, tá bom, meus amores? Manda sim. Para Melka continuar, porque nós temos só uma hora dela. Nós vamos perder, não podemos. Então, então passando essa parte aí, dando continuidade do doador, uma coisa que a gente observa, né, a gente que recebe pergunta e que vê as coisas, assim, com os olhos mais críticos, assim, a gente observa umas coisas que não tem como ser feitas em relação à coleta da bolsa, né, e isso era uma coisa importante que eu queria deixar, ressaltar isso mesmo. Então, o primeiro ponto crítico da coleta seria a antisepsia, né? Então, a gente precisa de um protocolo padronizado de antisepsia. Então, já existe aí em publicações, né? A gente mesmo lá no mestrado no Banco de Sangue padronizou uma antisepsia. Então, o importante aqui é que a antisepsia seja com pelo menos dois antissépticos diferentes, né? Então, já vou dar uma dica que a gente usou muito o álcool e a clorexidina. Então, primeiro fazer antisepsia com a clorexidina, depois com o álcool. Uma antisepsia intensa, né? Não é só passar uma vez, a gente trocava o algodão 3 vezes em cada antisséptico. De tão sério que é, né? A parte da antisepsia. Então, Fala também como é que tem que passar, que não é esfregar para sim. espalhar a bactéria. Depois da tricotomia, e um ponto importante aqui, que eu sei que pode ser que você fale na jornada ou não, de fazer a tricotomia quando o animal estiver já na mesa, né, já deitado. Então, primeiro você acha jugular e depois você faz a tricotomia exatamente naquele lugar, para o dono do cachorro não sair bravo com você também, que você fez um buracão no pescoço do cachorro, né? Exatamente. Então, Eu vou falar bastante na jornada sobre as dores que a gente tem, os problemas maiores que a gente tem e causar um problema para o tutor do doador é um grande problema que a gente tem. Então a gente vai falar isso com certeza na jornada da transfusão. Se vocês não estão inscritos, por favor, lá na bio do meu Instagram, Jornada da Transfusão, 30 de novembro, 2 de dezembro, às 20 horas. Nós vamos falar muito, muito sobre isso. imperdível, hein? Muita coisa para Imperdível. falar. Então, E a gente pode convidar a Melka de novo, né? pode, ô. Pode continuar. Então, aí a parte da antisepsia seria um ponto crítico importantíssimo, assim, importantíssimo. Então, uma coisa assim que a gente tem que ter em mente é quando a gente pensa, por exemplo, a bolsa contaminou, né? Teve uma contaminação nessa bolsa. Na hora que foi transfundir, alguém resolveu fazer uma análise para ver se tinha contaminação ou não, ou o animal ficou doente, alguém resolveu pesquisar, enfim, contaminou a bolsa. Então, uma coisa assim, imprescindível é você saber, ter pelo menos uma noção, onde pode ter tido erro. Por isso que essa parte da padronização dos processos é muito importante. Então, se você vai trabalhar com coleta na clínica, e é isso que eu queria deixar
sim, se ninguém ouvir nada, ouvir isso, eu já vou estar feliz, assim. Se você vai trabalhar com transfusão sanguínea desde a coleta na sua clínica, os processos precisam estar padronizados. Ou seja, se existe uma equipe, cada membro dessa equipe, se trabalham em turnos ou não, precisam fazer da mesma forma todas as vezes, né? Por isso que é muito legal, igual o pessoal da medicina faz, os POPs, né? Então, POP é Exatamente. procedimento operacional padrão. Então, descrever lá, cada laboratório dentro de medicina humana lá, de tanto Hemocentro quanto o laboratório farmácia do HU, que eu já trabalhei também, cada um tinha um POP. Então, você entra, primeiro dia você já recebe o POP. Então, você é um membro daquela equipe e você tem que seguir aquilo ali. Então, todo mundo vai fazer antisepsia exatamente da mesma forma, porque se aquela bolsa contaminou, eu vou ter que pensar, bom, minha antisepsia está padronizada, todo mundo faz igual, não é lá. Ou foi na hora da punção, que alguém puncionou várias vezes, saiu da veia, puncionou de novo, ou esse sistema ficou aberto, ou é meu armazenamento, que não tem controle de temperatura, né, que eu já vou chegar lá. Então, eu preciso ter noção de onde está o erro. Se eu não sei, eu não faço ideia se foi na antisepsia, se foi na punção, se foi no armazenamento, nem com coleta a gente pode trabalhar. Então, essa clínica não está apta para trabalhar com coleta, né? Porque não sabe nem da onde, não tem nem onde consertar o possível erro, né? Exato. Então, isso é muito importante, assim. Então, na hora da E uma coisa coleta... assim que eu quero. Desculpa. Não, pode falar. Não, só quero deixar bem claro que, assim, quando eu vou dar os cursos, a primeira coisa que a pessoa diz assim, mas coletar eu sei. Gente, É. não. Definitivamente tem tanta coisa numa coleta de bolsa, é tão diferente de uma coleta de um frasco de sangue. É muito mais do que enfiar, eu falei isso agora na palestra, é muito mais do que você enfiar uma agulha numa veia e achar que tem cheiro na bolsa. É muito mais, são tantos cuidados que vão interferir, né? E aí isso vai ter a ver com a resposta que eu vou dar depois, que eu pedi para a Fabi mandar no meu particular, que eu vou responder no geral aqui para todo mundo, né? É muito mais do que isso. Eu vou pedir para você, eu te cortei, Melka, mas é que o Léo perguntou uma coisa e eu queria, se você puder responder isso. Tá. Ele pergunta assim: tem como falar um pouco sobre bolsa de lavagem? Viu os colegas utilizarem quando tem quantidade menor de sangue. Sabe quando as pessoas colocam? Eu acho que é isso que o Léo está De falando. dividir a bolsa? Quando não, bolsa de lavagem quando coloca solução fisiológica. Eu não sei se o Léo tá falando. Léo, se você estiver aí, fala com a gente, por favor, se é aquilo que centrifuga, joga a solução fisiológica, centrifuga, tira o plasma para desintoxicar essa bolsa. Entendeu? E assim, por que que não pode? Como a Melka falou, tem muitas substâncias, principalmente o citrato que tá ali, que é o anticoagulante, ele é quelante de cálcio. O cálcio é extremamente importante para qualquer coisa que a gente faça, para respirar, por exemplo, né, para o músculo contrair. Se tiver muito cálcio e não quelou tudo que tinha ali, ou seja, tem um excesso de anticoagulante na bolsa, vai fazer isso com o sangue do receptor. E aí acaba usando todo o cálcio que ele tem. E ele pode morrer de parada cardiorrespiratória por conta disso. Então é muito importante. Entende? Então você Uhum. entendeu? O Léo tá falando que é isso mesmo. Você quer responder, Uhum. Mel, essa Eu parte? nunca nem ouvi falar de bolsa de lavagem. A gente nunca nem fez. Isso aí Então, assim, olha só. nem era Não, cogitado. olha só. Pois é, porque assim, Léo, é muito arriscado você colocar uma substância para dentro do sangue e tirar depois é muito arriscado. Entende? Eu já vi quem faz isso. Eu não faço. Eu não faço. Eu prefiro descartar aquele sangue do que fazer isso. Entendeu? Porque, veja, se o sangue por si só já é um meio de cultura, que antisepsia eu tenho, a não ser que você esteja fazendo isso, e aí, na medicina humana existe isso, tá, Léo? Na medicina humana existe, mas eles usam capela de fluxo Uhum. laminar, né? Eles usam aqueles estereoconectores. É outra questão, coisa que numa clínica, ou até mesmo nos bancos de sangue veterinários, a gente, em muitas situações, não tem controle. Entende? E isso que a Melka falou é muito importante, porque assim, você está falando em transfundir em 24 horas, porque seria um sistema aberto, né? E é o tempo que esse sangue dura. Só que eu vou te ser bem sincera, qualquer mínima bactéria que entre ali, por conta de ar, por conta de tudo isso,
receptor pode ser um monstro, porque ele é um animal imunossuprimido. Então, além da hemólise que a gente pode causar, essa questão toda, porque centrifuga mais vezes. Então, eu, particularmente, não recomendo. Eu acho melhor a gente jogar isso fora, é muito mais seguro e a vida que segue. Ou ainda, um método de gambiarra por gambiarra, vamos dizer assim, né? Ela está falando de controle de qualidade dos pontos críticos, eu vou falar uma gambiarra. Mas entre fazer isso, Léo, eu prefiro que você não conseguiu um doador do tamanho ideal, não é o certo, tá, gente? Mas é uma vida ou morte, vamos dizer assim. Você tem um doador de 25 quilos que não pode doar os 450 ml. Mas então é melhor você tirar o anticoagulante do que você colocar. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? E transfundir imediatamente também. Mas toda manipulação é horrível. Vamos seguir para o que ele está dizendo, que são os pontos críticos. Esses seriam pontos super críticos, onde é totalmente desaconselhado, entendeu? Mas o que eu estou dizendo, entre você colocar ou tirar, eu ainda prefiro que você tire do que você faça essa lavagem. A manipulação é muito maior, entendeu? Desculpa, meu. Não, imagina. Não, engato é assim, né? Tirado para coletar menos, né? Exatamente. A grande maioria, pouquíssimos bancos no Brasil fazem a coleta, que tem como é que falou que eu falei agora? Estereoconector. Pouquíssimas, né? Que fazem um sistema fechado. Tá bom? Então vai. E não pode ser em média, tá, Léo? Você tem que fazer a conta exata se você tirar. Tem que ser a conta extremamente correta. A gente não pode fazer mais ou menos, porque qualquer quantidade aqui é um erro fatal. Então, você tem que manter aquela proporção, 9 partes de sangue para 1 de um anticoagulante. Tá bom? Pode continuar, Melka, vai lá. Bom, a parte da venopunção, né, a parte da coleta em si, a gente só tem que prestar atenção nas várias punções. Então, é muito comum um cachorro se mexer e a gente perder veia, né? Mais comum do que a gente gostaria, principalmente se a gente não trabalha com cachorro anestesiado, né? Então, se o doador, se na sua clínica o doador vem e ele volta sem ser, ele não é anestesiado, né? Para ele voltar, né? Ali na UEL a gente tinha essa premissa, né? O doador vai embora do jeitinho que ele chegou, mais feliz ainda que a gente agradava ele, né? Já que ele tá vindo ganhou biscoito, ganhando e ainda biscoito sai de bandana. Então, mas se você não vai anestesiar, pode acontecer de perder a veia, dele se mexer, enfim. Então, o jeito que a gente padronizou lá que funcionava bem era então interromper, e para interromper a gente tem que continuar com o sistema fechado, então tem que pensar antes de tirar da veia, tá, pessoal? Isso é muito importante. Uma vez que você tira da veia sem estar pensado, aquele macarrão da bolsa, o sistema é aberto, você só pode manter por 24 horas, né? Então, tem que pensar primeiro e aí fazer outra tricotomia, outra antisepsia em outro lado e começar do outro lado, para não ficar cutucando ali, né, a mesma veia. Com outra bolsa, né? De preferência. Com outra bolsa. Às vezes às vezes até dá para fazer, se for rápido, né? Até dá para usar a mesma, mas aí seria um ponto aí para se prestar atenção, né? Tem que ser feito com muito cuidado para não teoricamente contaminar. Um sistema aberto, onde a gente não vai guardar essa bolsa mais. Né? A gente vai utilizar tipo, em 24 horas. É aquele paciente que está precisando, você vai usar para ele, mas a gente não vai guardar essa bolsa. Se você pinçar o macarrão e você manter ele fechado, né? Só que aí tem que ser feito de uma forma muito bem, né? Para não contaminar ali o bisel da agulha, enfim, né? E um próximo passo que eu não achava que era ponto crítico, mas ultimamente eu comecei a achar, é a própria pesagem e homogeneização. Porque esses tempos eu vi uma foto de uma coleta, assim, e a pessoa toda feliz, coleta de sangue, né? Tirando foto do procedimento de coleta, sem nenhuma balança, assim. Então, no olhômetro. Então é uma coisa que não tem como. Não é uma gambiarra que dá para ser feita. Porque como é que você diferencia 300 de 325, né? 290 de 325. Como é que você diferencia? Deu ou não deu a quantidade de sangue? Então precisa de uma balança, é o mínimo, para coletar, senão não tem como fazer a coleta. Então na parte da coleta tem que se prestar muita atenção, né, nessa parte de pesagem, é muito importante, porque não pode ser menos do que o recomendado. Mais alguma coisa que você queria falar sobre isso? Outra coisa importante, já que você falou do mínimo,
Eu quero que você fale o máximo, porque eu canso de ver bolsa explodindo por aí. É o Quais máximo. são os riscos? Ah, porque o meu doador, meu receptor precisa muito, então eu vou encher bem. O que você acha disso? Então, se a gente for bem certinho, né, o ideal é até 450. O ideal é de 405 a 450 ml, né? O ideal, assim. É, é permitido coletar até 500 ml, não é proibido, mas o ideal seria até 450. Para uma bolsa de mais. O Evandro tá rindo, aí o Evandro sabe bem do que eu tô falando. Né, Evandro? A gente fez um curso onde tinha umas bolsas bem gorduchas e lotadas. Uso até hoje na minha aula, ô, Então, em Evandro. relação a isso, acho que você vai saber até mais do que eu em relação a todo o estresse oxidativo que vai acontecer nessa bolsa aí, toda É. apertada. Sem, sem, Uhum. sem. E o, e, Não, pode falar. e o mínimo, não, e o mínimo é que assim, não tem anticoagulante para tudo aquilo. É. Vai fazer nem que for micros coágulos. E aí, cadê essas? E essas Não, demais e são até para consultas, então não homogeneizar, adianta. né, tudo, esse anticoagulante fica bem mais difícil. Então, o Exatamente. ideal é 450. Deu Exatamente. 450, 460 ali já tá no limite, você já pode parar, você já vai conseguir transfundir para um cachorro grande, até mesmo o sangue total. Exatamente. Pinça e para, né, Melka? Pinça Pinça obrigatoriamente. antes, tá? Tem que pensar antes de tirar a agulha. E O que mais que você pode falar pra gente, assim, que são os pontos que deixa a gente de cabelo em pé em relação à coleta, em relação a tudo? Dentro dos pontos críticos, né? Eu acho que a gente falou bastante de coleta, tá, vamos pular vamos um pro pouquinho, senão a próximo. gente consegue falar de outra coisa. Teria Vamos. assunto para mais uma noite inteira, mas enfim. É, Temos que abusar de você em todos esses pontos. Eu quero falar pelo menos um pouquinho. Olha lá, o Augusto quer participar, toda live ele participa. Ele é maravilhoso. Ele é assim, aparece. gente, ele é maravilhoso mesmo. Ele é o Gondei mais bonito que eu já vi, viu? Eu vou fechar meu microfone para vocês. Pode continuar, por favor, falando para ver se não. Então, se a gente pensar ali em produção de hemocomponentes, a gente tem o próximo passo, que é a separação do componente sanguíneo, né? E aí, na parte da separação do componente sanguíneo, que é o processamento do sangue, para o banco de sangue, para quem vai trabalhar com isso, ou se tiver um banco de sangue acoplado ali na clínica, né? A centrífuga e tal. Então, o protocolo de centrifugação é um ponto crítico. Então, não tem como você comprar uma centrífuga e começar a centrifugar bolsas de sangue sem antes padronizar o protocolo. Cada centrífuga vai ser diferente. Então, você precisa... claro que você pode copiar modelos, então, de trabalhos científicos, até da medicina humana, a gente copia, né? Mas você vai precisar avaliar essa sua A gente bolsa. se baseia, né? Não é copiar, na verdade. A gente vai se baseando, vai tendo uma ideia para adaptar o nosso, Você pode né? usar o mesmo protocolo, vamos dizer assim, desde que você avalie Isso. se o seu componente está dentro dos parâmetros de controle de qualidade, né? Então, se não tem um grau de hemólise, como que está esse grau de hemólise, se não está elevado, como que está o hematócrito, é, como que está a hemoglobina. Então, é um outro parâmetro que é analisado. Então, para a produção do hemocomponente, né, para se fazer esse protocolo de centrifugação, se precisa analisar primeiro para ver se está tudo bem com o seu protocolo, se ele está padronizado mesmo. Então, esse seria um ponto crítico, Exatamente. o processamento do sangue, né? Então, até mesmo os bancos de sangue aí, veterinários, eles precisam ter um sistema de controle de qualidade, pelo menos uma vez por mês, pelo menos 1% da produção, precisa fazer, né? Uma coisa que eu vejo muito assim é que nós temos uma desculpa na medicina veterinária em que as bolsas nem esfriam na geladeira e já são utilizadas. Isso é uma realidade. Quantas vezes nós estávamos coletando e os residentes estavam Esperando. enlouquecidos fora já, esperando. Tipo, a gente perdia até a coleta às vezes porque o doador, porque eles estavam ali na porta meio que brigando pelas bolsas já. Isso é uma realidade. Aham. Falta doador, né? Agora, querendo ou não, uma coisa que eu vejo é assim. E isso no meu, porque a Melka fez um controle de qualidade, no meu doutorado eu fiz outro controle de qualidade, em umas coisas menos práticas, vamos dizer assim, mas que a gente viu, né, de forma aprofundada, testes mais complexos, mas a Uhum. gente viu de forma mais aprofundada, que realmente a gente tem problemas muito além do hematócrito. Porém,
né? São testes que a gente não vai conseguir aplicar na nossa rotina. Mas o hematócrito é uma coisa que a gente consegue aplicar. E assim, essa bolsa foi coletada hoje. Daqui uma semana, eu preciso ver o hematócrito de novo dessa bolsa. Eu não posso fazer a conta com aquele hematócrito de uma semana atrás, porque mudou. É isso, Melka? Porque mudou. Então, querendo ou não, a hemoglobina e o hematócrito da bolsa, além da glicose, eu acho que é o mínimo do controle de qualidade que a gente tem que fazer das nossas bolsas quando são armazenadas. E o microbiológico, né? Exatamente. E principalmente quando a gente está falando de situações onde coloca na geladeira comum. Geladeira comum não é para armazenar bolsa. Bolsa tem uma geladeira totalmente... Quer falar um pouquinho sobre isso? Você que aí, bem disso? tirando essa parte do processamento, que eu acho que é até mais específico, né? O pessoal que trabalha em clínica não vê muito, mas para quem coleta ali e vai deixar essa bolsa armazenada, sei lá, às vezes o paciente morreu antes, não deu tempo de usar, né? Ou veio um doador sei lá, a pessoa ofereceu o cachorro para doar, enfim, pode acontecer, quer armazenar. Pode até ser em geladeira comum, tá? Não tem problema ser em geladeira comum. Existe a geladeira específica para hemocomponente, que tem controle de temperatura, alarme sonoro, enfim, né? Que são aquelas que a gente vê em hemocentros, em banco de sangue humano. Mas a gente pode sim utilizar a comum, desde que ela seja exclusiva para o sangue. Eu não posso colocar uma bolsa de sangue, e não é assim, não posso, mais ou menos. Não dá para colocar uma bolsa de sangue na geladeira da enfermaria ou na geladeira da cozinha, que o pessoal vai lá tomar a coquinha tarde, sabe? Não tem como, porque essa geladeira vai ser aberta o tempo todo. E essa geladeira comum, ela precisa, no mínimo, ter um termômetro. Então, e ser aferida a temperatura. De máximo e mínimo. De máximo e mínimo. Então, eu tenho que saber, nos hemocentros, a legislação obriga que seja aferida a cada 4 horas a temperatura. Então, no mínimo, a cada 2 horas, se tem que aferir aí a temperatura da geladeira, né? Para ver se não está oscilando muito. Assim, só deixar uma coisa clara, que mesmo que alguns bancos de sangue ainda usem a geladeira comum, a geladeira de banco de sangue ela é completamente diferente. Não é à toa que uma custa 3 mil, a outra custa 30, 40 mil. Por que essa diferença? Porque a geladeira da nossa casa, em cima você bota queijo e iogurte, embaixo você bota verdura. Você botar a verdura em cima, ela vai queimar. Porque a temperatura é diferente, o que roda ali. Então, até isso eu tenho que pensar. Onde é que está a minha bolsa? Se eu botar na saída de ar lá em cima... Talvez ela fique próximo de congelar, vai estragar. Se eu botar na gaveta, talvez não tenha 4 graus ali. Até 6 graus no máximo, 4 graus que é o ideal. Então, até isso eu tenho que pensar. As coisas não são do jeito que são à toa, né, gente? E parece que tudo são detalhes. É uma frescura. É porque de banco. Montar... Foi uma pergunta aqui, eu falei que pode me perguntar lá. O que eu preciso para um banco de sangue? Assim, eu só vou dar uma... Eu preciso, no mínimo, conhecer tudo, todos os passos. Eu vejo muita gente hoje em dia querendo comercialmente montar. Você precisa, pelo menos, ser trabalhado com isso para entender. Entende? Porque senão a chance de dar tudo errado é muito grande. É muito grande, gente. Então, a gente precisa conhecer passo a passo. Até para eu entender, senão eu não sei fazer ponto crítico. Porque se eu nem entendo onde erra... Como é que eu vou saber por que eu tenho que fazer o certo, o que é o certo, onde eu posso ter um jogo de cintura? Eu acho que nem tudo vai sair perfeito. O controle de qualidade, ver se tá tudo bem ou não e achar o problema é uma coisa, né? Tem que ser feito. Mas saber da onde pode ter sido aquele problema também é essencial. Por isso que a padronização de tudo é muito importante, né? E para quem tá que tá aí na live e tá querendo... tem a pretensão de montar o banco de sangue, a minha dica, assim, pessoal mesmo, é que vá fazer um estágio num hemocentro humano mesmo, assim. Num veterinário, de preferência, mas a gente sabe que é mais difícil, né? Algumas cidades aí que vai ter, outras não. Mas hemocentro humano praticamente tem em quase... A não ser municípios muito pequenos, né? Mas praticamente tem em quase todos os municípios. Muita coisa a gente não consegue extrapolar, né? Mas para entender o processo, a seriedade que eles levam as coisas é essencial, assim. Exatamente. E a hematologia veterinária está falando, estudar muito, gente, muito. Cada dia aparece uma coisa nova, até na medicina humana. Até na medicina humana. Né? Hoje em dia, menos é mais. Hoje, na medicina humana, se preza transfundir muito menos do que antes, tá?
Eu vou responder só essa questão de como ver o hematócrito. Você quer falar, Melka, como ver o hematócrito da bolsa? Tem duas pessoas que perguntaram isso já, né? Se for Não, pode E responder. a Dani perguntou qual a temperatura mínima e máxima também. Você quer responder ou quer que eu responda? Não, responde, por favor, você é nossa convidada. A temperatura, Quero abusar de a você hoje. temperatura da geladeira, a mínima é 2 graus e a máxima é 6, né? Seria, assim, em alguns trabalhos falam 8, em alguns 6. Na legislação para humanos é 6, entre 2 e 6. Mas alguns O trabalhos... ideal, 4. O ideal é não variar muito, né? Tá sempre entre 4 graus, 5 graus por aí. Mas alguns trabalhos falam até 8, tá normal. E qual que foi a outra? Até por isso a geladeira de banco, ela tem a porta de vidro, para você não ficar enfiando a cabeçona lá Pra ver e o que que procurando. tem Então, lá. você já vê pelo vidro o que você quer, o que tem lá já vai, pega e pronto. Pra gente não ficar igual fica pensando o que eu quero comer agora e fica lá olhando a geladeira. Com a porta aberta. Só os gordinhos entenderão o que eu tô falando. A Melka não entende que ela é magra. Só os gordinhos entenderão quem assalta a geladeira à noite. Obrigada, sou eu. Como faz para medir o hematócrito da bolsa? Você fala pra gente? Se for sangue total, você pode fazer no próprio aparelho, né? Ou no microhematócrito também. Não, eu acho que ela quer saber como é que eu faço para não abrir a bolsa, deixar o macarrão comprido. Eu acho que é isso, né, Ju? Eu pulei a etapa. Oi, né? Juzinha linda. Então, eu a acho que bolsa, é isso que eles estão perguntando. a É uma bolsa pergunta de tanto do sangue Léo quanto da Ju. tem o macarrão que a gente chama, né? Que é aquele fiozinho que sobra ali onde você cortou a agulha, retirou. Um equipo, né? Vamos dizer assim. E aí o legal é você ter aquela ordenhadeira, que é aquela que você consegue empurrar o sangue, né? Eu não sei explicar como é que ela é. Ela é Exato. duas rodinhas assim que você consegue empurrar o sangue. Nos cursos a Ju sabe, porque no curso eu mostro. Aqui eu Ju, mostro. você já fez curso comigo, você sabe. A Raquel mostra mesmo. Então, você empurra o sangue de volta para a bolsa, homogeneiza essa bolsa, né? Homogeneizar ela dessa forma, assim, não é para chacoalhar a bolsa. E aí depois solta, né? Na hora que você empurra o macarrão, você pinça o macarrão na hora de homogeneizar. Depois você solta, vai vir o sangue homogeneizado, você dá outro nozinho e utiliza o sangue que ficou naquele macarrão. E aí você pode passar no aparelho hematológico ou fazendo microhematócrito também. Se for concentrado de hemácia, o ideal é diluir, né? Pelo menos... Se fizer no microhematócrito, dá beleza, né? Mas se for passar no aparelho... não dá leitura. Às vezes pode dar, mas o que acontecia lá muito é entupir o aparelho, porque é mais viscoso. Então, às vezes, hematócrito, às vezes o concentrado passava de 60% e é quase 70%, né? Exatamente. Então, fica muito viscoso e aí passar no aparelho é mais perigoso. Mas seria assim. Isso, é isso que a Lu tá falando, a Ju tá falando que deixa a mangueirinha, é isso. As pessoas têm mania de cortar ali o mais curto possível. A gente deixa aquilo o mais longo possível, eu corto só a agulha, porque ali é o meu controle de qualidade. Entende? Se eu testei, fiz a prova de reação cruzada, por exemplo, dali, porque é daquele tubo que você deixou na geladeira, aquilo ali não vai dar certo, não conserva, né? Aquilo vai estar todo hemolizado que você deixou no EDTA. Você coletando no DTA. Então eu tiro dali sempre mantendo aquela bolsa fechada, porque eu consigo através daqueles conectores ou no mínimo de um nó, que não é uma coisa ideal, né? Mas quem não tem um banco de sangue talvez não tenha aquele esqueci como é que chama, gente, o negócio que você fecha no calor assim. Que prensa, né? Também não sei. Exatamente. A gente não vai conseguir, mas pelo menos você consegue manter o sistema fechado, né? Então isso é muito importante. Melka, nós temos praticamente 10 minutos, 14 minutos, na verdade. O que é que você tem? Conta tudo que você pode falar mais pra gente. Não vou te interromper mais, prometo. Não, mas é conversar. Seladora, Léo, verdade. Obrigada. Seladora, é de selagem, né? Não, mas Oi, vamos... Ricardinho, ó quem tá aí, o Ricardo. Oi, querido. Oi, Rick. Famosíssimo, antibióticos na né? acho que é isso que ele chama. Essa live tá muito chique. Famosíssimo. Muito chique. Um monte de gente famosa. Já viu o Felipe aí também? O Felipe lá da UEL. Outro famoso também. Tá vendo? Eu não consigo ler muito assim, mas porque eu enxergo mais ou menos hoje em dia. Mas vamos lá. Então, depois do armazenamento, então essa parte de ter uma geladeira exclusiva, se você não tiver a geladeira própria para hemocomponente, ela tem que ter... Já responde o que a Mayara falou aí. Ela quer saber, várias pessoas, validade do armazenamento, isso varia tanto, né, Melka?
Assim, na Principalmente se a literatura, geladeira for comum. é, na literatura até 42 dias, né? Alguns dizem que dentro da veterinária até 35 dias apenas, mas outros dizem que até 42 dias, né? Mas a gente sabe que é muito difícil durar tudo isso porque a gente precisa muito, né? A gente tem muita demanda, mas quanto mais fica, mais lesão de estoque vai ter. E o trabalho da Raquel foi justamente Eu sobre falei que eu isso. não ia falei que eu não ia te interromper, mas eu não vou aguentar. Eu vou ter que Pode falar interromper. sobre os A pacientes mais questão críticos aí, que eu sei que você vai falar. exatamente assim, eu não consigo falar tudo agora. Nos cursos eu dou isso bem específico. Por que não? Quem são os pacientes que não podem receber? Mas a gente está falando do básico, que é dosar o hematócrito, a hemoglobina e a glicose aqui, né? Porque as hemácias precisam de energia. Mas a questão é, acima de uma semana, gente, sinceramente, a maioria das bolsas não serve para a maioria dos pacientes que são críticos, entende? Isso foi provado com lesões oxidativas, que eu falei que é o que eu trabalhei. Então, sinceramente, né, vem aquela questão: será que eu transfundiria isso para o meu animal? Eu sempre peço para as pessoas pensarem: aquela bolsa que está na geladeira, aberta, ai, 3 dias eu vou fornecer para alguém. Eu faria no meu animal? A OMS, hoje em dia, na medicina humana, ela pergunta sobre isso. Ela faz um questionário com 10 perguntas para o médico. E a última delas é: você faria essa bolsa ou você faria essa transfusão no teu filho? Pesado. Ou você receberia essa bolsa? Então, assim, vou falar muito isso na semana da transfusão. Vocês não podem perder. Tô cheio de ideia aqui, ó. Vou falar sobre isso, as regras da OMS. Eu Vai tô, lá, Melka, eu tô continua. indo, assim, eu tô indo cada ponto desse pensando na bolsa, né? Muito na bolsa, mas, meu, tem muita coisa, Exatamente. assim, Exato. em volta desse Envolvida. assunto, né? Que a Raquel vai falar, então, Exatamente. muito legal de participar e é totalmente O assunto não gratuito. esgota. O assunto não esgota, gente. A gente tem tanta coisa para falar. Quando eu penso, eu falo: nossa, mas eu vou falar de novo. Tenho dado tanta palestra esses dias, eu falo: nossa, mas a pessoa vai enjoar, eu só falo isso. Aí, a hora que eu vejo, o assunto não esgota. Porque tem tanta coisa. Às vezes eu penso que eu falei tudo, e aí vem a mesma pergunta. Então, e que não tem nada de errado, que para mim, às vezes, é óbvio que eu faço só isso. Mas, às vezes, ficou alguma dúvida. Então, mandem perguntas mesmo. Isso é muito importante pra gente, tá, gente? E Vai, aí, Melquinha, então, continua. aí só para a gente chegar na parte do monitoramento do paciente, né? Ah, e antes de chegar nessa parte, eu queria fazer uma pergunta aí pro pessoal, se eles sabem qual fluido que a gente tem que colocar o animal antes de fazer a transfusão. Que fluido que geralmente vocês colocam aí? Boa. Se Boa. isso é uma coisa comum ou se é uma coisa que as pessoas não sabem. Nossa, verdade. Gente, ela é interativa, por isso que eu gosto de jovem. Eu tô aqui falando sozinha e tal. Não, ela interage com a Fazer o galera. Olha isso, engajamento? cara. É você jovem, fazer engajamento. Olha, ainda tem um nome bonito, engajamento. Eu tô demais, eu adoro Não, jovens é que eu que às vezes aprendo pra todo dia, gente tá vendo? muito óbvio, né? E eu não sei se isso é comum de se saber ou não. Exatamente. Responde aí, galera. Vamos ver. Vamos ver. Vamos responder pra Melka. Por quê, Mai? A Mai respondeu. Solução fisiológica. Por quê? Ringer pode, Érica? Olha lá, a Érica falou Ringer. Conta aí, Melka, pra galera. Então eu acho. Então, na verdade, essa aí é a preparação do paciente. Na verdade, antes disso tem a decisão de fazer a transfusão ou não, né? Que isso aí a Raquel vai falar muito depois lá na jornada e tal. Então, não vou nem entrar nesse mérito. Mas vamos pensar no paciente que realmente precisa de uma transfusão sanguínea. E aí existe uma preparação desse paciente antes de receber a transfusão sanguínea. Se ele estiver recebendo Ringer lactato, nessa fluido tem que ser trocada para solução fisiológica. Então a gente não pode colocar ali naquele. Às vezes vem aquele manguito, né, que já tá acoplado lá no catéter, com um restante de Ringer lactato. Então a gente não pode, a gente tem que primeiro trocar esse animal para solução fisiológica para depois começar a transfusão sanguínea, porque o ringue ele acaba formando grumos no sangue, tá? Então a gente não pode, ele Cristaliza. cristaliza, assim. Importantíssimo Então isso. não É isso. pode ser direto. Então se ele tiver com ringer, primeiro ele tem que passar para outra fluida para depois começar a transfusão. Então isso é bem Eu posso matar importante. o animal antes de começar. Vocês estão entendendo isso? E às vezes o animal morre, e eu recebo muito isso. Às vezes o animal morre, gente.
durante, não durante, mas enfim, depois, e a pessoa nem sabe que o animal morreu daquele. Ah, ele morreu porque ele estava ruim demais. A transfusão é um negócio tão complicado, não é complicado, mas assim, tem tantos detalhes, sabe? Que às vezes a gente nem percebe que errou. Então tem tanta coisa pra gente Como é a estudar. A frase dica que você sempre fala aí? Que é melhor não fazer do que... Como é que é? Você fala mais é que eu bonito. brinquei, né? É o que eu brinquei, porque existe uma frase que as pessoas dizem assim: a melhor transfusão é aquela que pode ser evitada. Ok, super concordo, né? A gente tem que evitar, eu tenho que procurar 1000 alternativas antes de partir para uma transfusão. Ela é a última alternativa mesmo, né? Desde que bem avaliada. Aí as pessoas já transformaram a frase para a melhor transfusão é aquela que não é feita. Aí veio um pensador 2020, Raquel 2020, e já disse: a melhor transfusão é aquela que é feita, né? Que é pensada, enfim, não pôde ser evitada e foi bem feita. Eu que inventei, eu sou louca, né? Ficou É bonito, né? isso. Por quê? Porque as pessoas, você viu como é que as pessoas transformam? Uma palavra muda tudo? Entende? Uma palavra muda tudo. Mas é isso Entende? mesmo. Então a gente tem que, porque é um produto muito sensível, né? Um produto biológico ali, enfim. E aí, só para a gente fechar uma outra questão, porque a gente também recebeu umas perguntas assim, nesse sentido, por isso que eu vou falar, a parte do monitoramento do paciente não é um ponto crítico, mas ela é, porque ela deveria ser feita, ela tem que ser feita. Então, esse animal, a hora que ele vai receber a transfusão, ele tem que estar sendo monitorado a transfusão inteira. Não importa se ela vai durar 3, 4, 7, 8, 12 horas. A gente já fez transfusão. Fez ou não fez? De chegar num dia 24, e ir talvez? embora no outro dia, Filhotinho, 24? passar a madrugada Tem inteira. amiguinhas do banco de sangue aí, exatamente. Então, Elas que assim, digam. não tem como largar o animal lá, porque esse animal vai puxar pata, esse sangue vai parar de pingar, você vai perder o acesso. Ou a gente escutou até a pergunta esses tempos, o que fazer quando o sangue vai para o subcutâneo, né? Então, como é que o sangue foi para o subcutâneo Recebo direto. em quantidade expressiva e ninguém viu? Então, a transfusão, ela tem que estar ali com alguém monitorando esse Não estava animal. sendo acompanhada. Então, os Exatamente. parâmetros vão ser primeiro a cada 15 minutos, depois a cada 30, né? Isso depois a Raquel vai explicar bem. Até Mas porque tem que olhar, tem que contar gota a gota, né, Mel? Que eu não posso isso, largar. Conta aí onde que eu não posso deixar o paciente. Conta, por favor, exatamente. pra Essas gente. gotas precisam ser conferidas, se elas estão caindo nos segundos certos, né? Mas não só isso. Porque eu não posso botar onde que eu não posso botar? Fala pra galera. Ah, na Na bomba de orelha? Ah, na infusão. bomba de fusão, Na bomba de infusão. A gente não também. pode. Ela acabou de falar pra mim que eu vou falar que não pode botar na bomba de infusão e não falou, tá vendo? É Esqueci. igual quando os cachorros treinados da gente fala aí, cachorro, mostra que você dá a pata. Aí o cachorro, a pessoa chegou, tô brincando, gente, é muito filhote, por isso que eu Não falo isso pra pode ir ela, na tá? bomba, né? Pode causar hemólise ali no sangue, não é recomendado. Tem que ser aquele equipo próprio para transfusão. Já existe que tem um filtro para que se tiver coágulo seja filtrado. Exato, E, exato. e já teve transfusão, de eu ficar ali todas as horas da transfusão, que eu nem lembro mais quanto foi, segurando a pata do cachorro esticada. Porque se ele dobrasse Cachorro no assim, ó, colo. não pingava mais, o sangue é mais Exatamente. espesso que uma fluido, né? Então, o monitoramento do paciente, ele tem que ser feito, assim, de modo presencial, não é, daqui 15 minutos eu venho ver como é que tá, né? Tem que ficar alguém ali Exatamente. junto com o paciente. Por isso custa caro. É, As pessoas têm que entender que são dois produtos, gente. Um é a bolsa, e ela é cara porque ela precisa ser totalmente testada. Entende? A bolsa, principalmente de banco de sangue. Entende? Ela é cara, mas ela vale. Outro trabalho é o trabalho de transfusão. É caro porque é um serviço de enfermagem o tempo todo. E uma enfermagem, não só de enfermeiros, porque se o animal tiver uma reação fora a reação. transfusional, que eu não sei se a Melka vai falar ainda, mas Não, nós temos 4 minutos. Se o animal tiver uma reação não vou nem transfusional, entrar eu tenho que nesse. saber reconhecer, e tenho que saber intervir. Porque senão de nada adiantou. Não, Não é eu não pensei isso? nem em falar da reação, porque a reação parece uma coisa meio óbvia e é a única coisa que eu vejo que É, as pessoas pensam, né? Ah, é a reação, mas eu fiz o teste de reação exato. cruzada, deu negativo, então eu tô mais tranquila. Mas tem É. mais coisa, não é só a reação Isso. transfusional, né? Então, pode Nelka, sair.
Assim, resume pra gente em 2 minutos tudo. Resumir Senão a tudo? gente vai te perder. Ah, então Tudo. era isso que eu queria ter passado, assim, essa mensagem de que a transfusão ela é uma coisa bem ampla, né? A transfusão sanguínea ela começa muito antes da transfusão em si, e que quando a gente se propõe a produzir esse produto, que é a coleta, desde a coleta, né? Tirar esse sangue do doador, transformar isso num Isso. produto, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente vai cobrar isso do proprietário. E esse sangue ele vai ter um efeito, às vezes até deletério nesse paciente que já está crítico. Então, isso tudo que eu queria passar, assim, de importância, né? De padronizar tudo, de padronizar etapas, da equipe estar muito bem alinhada quando se vai falar de coleta, quando se vai falar de seleção de doador, né? De armazenamento de sangue, levar isso bem a sério, não deixar ali na geladeira da Coca-Cola, sabe? Então, Exatamente. e que esse paciente precisa de atenção, uma atenção assim direta na hora da transfusão. E era isso. Melka, eu não tenho como te Espero que vocês agradecer, tenham porque você gostado. tá. Não sei se eu falei umas coisas muito Eu amei. óbvias aí. Acho que não. Acredite. Acredite. Acho que não. E assim, a gente teria horas e horas. O Ricardo acabou de falar pra gente ficar 4 horas aqui na live. Na aula você não queria, né, Ricardo? Você queria ir embora rapidinho, esse danado aí. Agora ele quer ficar 4 horas na live. Por causa da Melka, não é por causa de mim. Ah, tá. Pensa. Gente, eu quero agradecer demais. Eu quero agradecer a Melka. Eu quero agradecer a Imagina. todo mundo que ficou aqui. De verdade, assim, esse assunto é super importante. Eu falo do meu coração e quando eu posso trazer pessoas que viveram a mesma coisa que eu fico super feliz. Eu quero agradecer a internet que não caiu, nem a minha, nem a dela. Muito obrigada, internet. Se eu não respondi alguma pergunta, gente, manda pra mim no direct, porque, enfim, a gente não consegue responder tudo. Qual catéter ideal depende da veia do animal. E do É tamanho do aquele que animal, né? você. Do tamanho do animal, da veia do animal. Lembrando que não pode ser muito fino, porque não vai descer aquilo ali, tá? Em algumas situações precisa ser diluído aquele sangue, enfim, né? Se for só concentrado de hemácias. Quero dizer, não deixem de fazer a inscrição, por favor, para a Semana da Gente, eu já Transfusão. Ela é vi a gratuita. programação, tá muito legal, bem completa, não percam, E a sério. programação muda toda hora. Ela viu, mas ela não viu, porque muda toda hora. Cada pergunta que eu recebo, eu falo, eu tenho que colocar isso, eu tenho que colocar isso. Eu acho que eu vou estender de 3 dias para um mês, tá? Nossa Mandem Senhora. perguntas, manda coisa que vocês querem saber pro Augusto dar dica para vocês. Ele tá aqui do meu lado, esse danado, louco para dar dicas. Mandem, eu vou fazer vários hacks responder, eu só preciso ter tempo de fazer mesmo. E Melka, muito obrigada, Eu meu que amor, de agradeço. verdade. De verdade, assim, muito orgulho de você, muito orgulho de vários. Eu sempre tenho orgulho dos meus alunos. Teve até um aluno escrito, um menino escrito André, e ele escreveu: Me adota! André, ó, beijo pra você. Eu sou mais madrasta do que mãe, pode acreditar, tá, André? Eu sou ruim que só. E eu me segurei aqui, porque eu Mentira. chamo a Raquel de mami, né? Eu falei, Raquel, vou me segurar pra na live não te chamar de mami. Imagina uma velha dessa me chamando de mãe, que é isso, gente? Vou fazer outro curso em Recife, porque meu negócio é praia e a gente tá precisando ir lá para Porto de Galinhas. Lembra do que a gente combinou? O meu próximo curso é em Recife, Porto de Galinhas está no meu no meu roteiro. Eu sou assim, é um dia curso e 3 passeando, é um dia curso e 3 passeando. É desse jeito. Obrigada, gente, demais. Obrigada. Agradeço do fundo do meu coração, todo mundo que ficou aqui. E, por favor, façam transfusão com responsabilidade. Dani, minha afilhada, se você estiver aí, um beijo da madrinha para você. Eu sempre falo que eu vou falar com ela, ela é petitica. Madrinha ama você. E façam transfusão com responsabilidade. É muito mais do que eu pegar o cachorro do vizinho, que às vezes está capenga também. Porque eu tenho 2 problemas aí. Um é tirar o sangue do cachorro que pode estar precisando daquele sangue. E outro é passar um sangue ruim. Não pensem que a transfusão vai morrer mesmo, eu vou fazer. Não pensa isso, gente. Por favor. Nós temos muito para ensinar. E a Melka Altoé, ela pode responder para vocês também. Qualquer coisa manda para mim que eu repasso para ela. Ela tem muita coisa para ensinar para gente. Beijo, Meus gente. amores. Obrigada. Um beijo, Melquinha. Obrigada, beijo. Fiquem com Deus, gente. Beijinho.